pessoal, eu sou a professora Meg, sou professora de inglês há 34 anos e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês algumas questões sobre gerúndio infinitivo que caíram nas provas da Escola Naval, EFON e ITA. Vamos ver então como é que isso funciona? Então vamos lá. Nós sabemos que o uso do gerúndio infinitivo segue uma regrinha aí básica que é a seguinte. Vamos usar o gerúndio depois de alguns verbos, como, por exemplo, like, love, enjoy. Vamos usar o gerúndio sempre no começo da oração, quando o verbo for o sujeito dessa oração. E também vamos usar o gerúndio depois de preposições. No caso do infinitivo, nós vamos usar o infinitivo também depois de alguns verbos, como, por exemplo, plan, want, need. Também vamos usar o infinitivo depois de adjetivos e para expressar razão ou propósito. Existem alguns verbos que vão aceitar tanto o gerúndio quanto o infinitivo depois deles, porém, vai ter aí uma alteração no sentido de cada um deles, como, por exemplo, o verbo to stop. Se eu digo I stopped smoking, eu digo que eu parei de fumar. Mas se eu digo I stopped to smoke, eu parei com o propósito, né? Para fumar. Então, eu fiz um intervalo para fumar. Então, vamos corrigir aí alguns exercícios sobre gerúndio infinitivo que caíram nas provas da Escola Naval, na prova do ITA e da EFON. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreve aqui no nosso canal para que você receba todas as nossas atualizações sobre vestibular militar. Vamos lá então, turma. Olha só, nesse primeiro exercício eu tenho I can remember. O remember é um verbo que aceita as duas formas. Então, eu posso dizer I remember to do alguma coisa ou I remember doing alguma coisa. Quando eu digo, por exemplo, I remember to close the door, I remembered to close the door, primeiro eu me lembrei e depois eu fechei a porta. Quando eu digo I remember closing the door, eu me lembro de mim, né? Eu me lembro de mim fazendo aí esta ação. Então, no caso aqui, eu vou dizer I can remember hearing voices in the middle of the night. Porque eu não me lembrei de ouvir, eu me lembrei de ter ouvido. Então, no caso aqui, alternativa D. Bom, já nessa questão aí da EFON de 2016, a gente vai ter aí a expressão can't afford, que vai aceitar depois dela só um verbo no infinitivo. Então, eu tenho aí, I can afford to pay for all your expenses. O enjoy, que é um verbo que está na lista aí daqueles que exigem o gerúndio depois dele. Então, eu digo, he enjoys sailing on the weekends. O manage, que vai pedir um verbo no infinitivo. Então, eu digo, after many frustrated attempts, I finally managed to make him stay. E por último, aí o before, que vai ser uma preposition que pede que o verbo esteja no ing form, no gerúndio. E o should always put on sunscreen before going to the beach. Então, a alternativa correta aí, no caso dessa questão da EFON 2016, é a alternativa D. 2017, nós temos aí uma questão um pouco diferente, né? Um pouco mais simples do que a primeira ali, de 2016, onde eu tinha várias orações para serem analisadas. E aí, eu tinha que completar, né? Nesse caso aí, eu só tenho que escolher a opção correta. Então, as provas da EFON, quando elas trazem esses exercícios de escolha correta e escolha errada, a primeira coisa que você tem que tentar fazer é identificar qual é o tema, qual é o assunto gramatical que está vindo aí nessa questão. No caso, a gente identificou aí que é o uso do gerúndio e do infinitivo. Então, eu tenho lá, por exemplo, the bad weather prevented me, yes, to go. Então, eu tenho aqui o prevent, né, e o to go aqui. I object to be treated like this. Would you mind to open the door? I meant to have called you, but I forgot, and you should avoid to make mistakes.
Então, a gente percebe que em todas elas aí eu tenho o uso do infinitivo, né? E a única opção correta é I meant to have called you. Eu tinha a intenção de te ligar, mas eu esqueci. O mean, ele é um verbo que ele também aceita o ing depois dele. Só que aí significa implicar. Então, vamos imaginar que estou falando com uma criança da escola que não trouxe a tarefa. E eu digo assim, you forgot to do your homework again. So, it means calling your mother. Isso implica ligar para sua mãe. Mas nesse caso aí, o mean, quando ele vier no sentido de intenção de alguma coisa, ele tem que vir no infinitivo. Todas as outras, né, eu deveria estar usando aqui o verbo no ing, por isso que elas estão incorretas. Então, no caso aí, alternativa D. Agora vamos ver aí uma questão da Escola Naval de 2014. Mark the alternative that indicates the two sentences in which the infinitive was used correctly. Então, aqui ele já te pede, né? Em qual delas o infinitivo foi usado de forma correta. I can't stop to talk to you right now. I'm very busy. Sim, eu não posso parar para falar com você. Se eu digo stop talking, eu quero dizer que eu parei de falar com você por algum motivo. Brigamos, né? Não nos falamos mais. Então, a primeira aí está correta. Please remember to turn off the lights when you leave. Lembre-se de apagar as luzes. Então, sim, você primeiro lembra, depois apaga. Então, esse aí também está correto, já resolvendo a questão. Mas vamos para o tira-teima aí, olhar a número 3 e a número 4. He doesn't mind staying home alone. Então, essa expressão, né, usada aí com mind, a gente vai usar sempre o verbo seguido do gerúndio. E na última aí, you must to watch TV também está incorreta, porque a gente sabe que com os verbos modais, will, would, may, might, should, must, nós vamos usar sempre o verbo no infinitivo, mas sem o to. Então, you must watch. Tornando aí, então, a nossa alternativa A, a alternativa correta para essa questão. Agora temos aí uma questão da Escola Naval de 2015 e pergunta, which is the correct way to complete the paragraph below? Então, ele vem lá, how to become a pro gamer. Então, ele coloca lá, easy to understand, that is, playing for a living. Então, o playing, ele vai ser o sujeito da oração, né? Ele vai ser colocado aí no início. Então, todas as vezes que o meu verbo for o sujeito da minha oração, ele obrigatoriamente vem no formato de ing. Então, playing for a living isn't all fun and games. It takes time, skill and determination to win in today's competitive circuits. Então, leva tempo, habilidade e determinação para ganhar. Então, assim, com o objetivo, né, de vencer in today's competitive circuits. If you're up for the challenge, here's what you need to do. Então, a alternativa D aí, nesse caso, é a que completa corretamente a nossa questão. Veja aí que em 2016 ele trouxe uma questão parecida, porém um pouco mais complexa, né? Onde ele colocou um pouco mais de verbos aí, um parágrafo um pouco maior, e nós temos que completar com a alternativa correta novamente aí usando o gerúndio infinitivo. Então, in today's fast-paced world, it's easy to drive through a drive-through window to grab something to eat. Esse grab aí é no sentido de pegar, né? Agarrar. It is also easy to stop into a gas station to buy a bag of chips, a soda and some candy. Então, veja aí, turma, que tanto no primeiro caso, it's so easy and it's also easy, nós temos adjetivos. E eu falei para vocês no começo desse vídeo aqui que nós vamos usar sempre o infinitivo depois de adjetivos. E com que propósito nós paramos no gas station? Para comprar. Então, o to buy aí também vem no infinitivo. However, doing this is not the best choice for our bodies. Fazer isso não é a melhor opção. O do aqui vem no início da oração, como um sujeito da oração, então ele vem no gerúndio. Simply put, the more junk you put into your body, the worse you're going to feel. Try to nourish your body with healthy food, drink plenty of water, and skip fast food lines as much as you can to feel healthy and happy.
Então, aqui no caso, try to nourish seria tente nutrir, no sentido de fazer um esforço, tá? Quando a gente usa o try com o ing, eu quero dizer fazer uma tentativa, experimentar. Mas aqui não. Aqui ele está dizendo que você precisa fazer um esforço para que você possa ter aí, se sentir mais saudável e mais feliz. Então, vamos lá. Alternativa C. Agora, uma questão aí do ITA de 2011. Assinale a opção em que o termo em negrito apresenta função gramatical diferente das demais. Bom, turma, hoje em dia, né, é muito comum os vestibulares em geral, né, militares, está trazendo essa questão de função gramatical. O ITA ele é um pioneiro nisso, o ITA sempre exigiu do aluno um conhecimento morfológico, né? O que é morfológico? É você saber se é substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, né? E ultimamente a Escola de Especialista da Aeronáutica EAR também vem trazendo questões aí para que você analise morfologicamente os elementos da oração. Então, está tornando cada vez mais comum exigir do aluno não só um conhecimento usual do inglês, mas também um conhecimento gramatical um pouco mais aprofundado, né? Então, nesse caso aí, o que acontece? Quando nós trabalhamos o gerúndio, nós temos o gerúndio em algumas situações diferentes. A primeira, quando a gente usa ele com o verbo to be, né? Por exemplo, she is studying, para dizer que uma ação está acontecendo no momento em que eu estou falando. Então, nesse caso aí, eu tenho a ideia de continuidade. Eu também posso ter o ing transformando uma palavra aí num adjetivo. Por exemplo, the trip was tiring, a viagem foi cansativa. E também posso ter aí esse gerúndio sendo colocado na posição de substantivo, né, no início da frase ou como objeto de algum verbo. Então, nesse caso aqui dessa questão, quando eu tenho depending on the weather, ele é verbo. Knowing that appearance affects people's moods and outlook também é verbo, então é saber. Using data from the 70s também é um verbo, é saber. Mas aqui na questão de, but while the 1988 finding aqui é descoberta. Então, ele está sendo usado num sentido de substantivo. E no when they started wondering about the effect, o wondering aqui também está sendo usado no sentido como um verbo, né? Então, embora o knowing lá na frente esteja no início da frase fazendo papel de substantivo, ele é verbo. O using também. Então, a alternativa correta aqui no caso é a alternativa D. Vamos lá, uma questão do ITA de 2013, onde ele diz a palavra teaching and video driven teaching method. Ele quer saber aí qual é a função da palavra teaching aí dentro. Então, ele coloca lá, deve ser traduzida como ensinado? Não, porque é um método de ensino feito por vídeo. B, tem a mesma função gramatical, deixa a teacher subir um pouco aqui a tela, espera um pouquinho. Vamos lá. Tem a mesma função gramatical da palavra YouTube na construção YouTube Professor? Sim, porque é teaching method. Então, ele está fazendo um papel de adjetivo para a palavra method, que é método de ensino, assim como YouTube está fazendo um papel de adjetivo antes da palavra professor. Então, aí ele é a alternativa B. Refere-se à palavra vídeo? Não, porque ele se refere à palavra method. Tem a mesma função gramatical da palavra professor na construção YouTube Professor? Não, porque professor nessa construção é substantivo, mas teaching na construção da oração que ele nos deu está fazendo papel de adjetivo. E tem a mesma função gramatical da palavra turned na construção turned YouTube Professor? Também não. Então, turma correta aí no caso, a alternativa B. ITA 2015. Marque a opção em que o uso do ing denota ação contínua, como eu falei para vocês, né? Ele pode ser um substantivo, ele pode ser aí um adjetivo e ele pode ser um verbo no infinitivo. E aqui, nesse caso, ele está pedindo, então, a ação contínua. Então, disturbing number, no caso aí de disturbing, é um número perturbador, ele está fazendo papel de adjetivo. Collecting them
is no idle pursuit. Então, nesse caso aí, ele é um verbo no infinitivo, só que está na forma de gerúndio. Depois ali, of being needed, the probability of being needed. Eu tenho aí também um verbo no infinitivo, na forma de gerúndio, porque ele está vindo aí depois de uma preposição. Então, o único caso onde ele está trabalhando aí como ação contínua é the market is not being rigid. Então, no caso aí, eu tenho o verbo to be para dizer que ele não está sendo. Então, a alternativa correta aí, no caso, é a alternativa E. E por último, vamos aí a mais um exercício da EFON, onde ele diz, analise as sentenças e escolha a opção que está gramaticalmente correta. Sim, aqui dentro dessa atividade, nós sabemos que o que você precisa analisar é o uso do gerúndio e infinitivo. Mas na prova, você encontraria essa questão assim. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual é o ponto comum entre todas as alternativas. A prova da EFON, de todas as provas de escola militar, ela é a mais difícil justamente por quê? Porque ela pede que você tenha esse olhar. Ela pede que primeiro você identifique sobre o que a questão está falando, para que depois você possa resolver essa questão. Então, no caso aí, I heard that she's looking forward to visit you. No caso, teria que ser to visiting, porque looking forward to é um verbo frasal, com duas partículas, e o to aí não é indicativo de infinitivo, ele é uma preposição, logo o verbo visit deveria estar no ing. She wanted that everyone understood her. Essa construção está errada, o correto seria she wanted everyone to understand her. E a 3 e a 4 estão corretas. If you can't sleep, try taking sleeping pills. Então, aqui a gente tem o try sendo usado no sentido de experimentar. Numa questão anterior aí, eu comentei com vocês, ele estava sendo usado no sentido de fazer um esforço, né? Try to nourish, try to eat. E aí, aqui, I will never forget visiting Paris for the first time. Eu nunca vou esquecer, né? A primeira vez que eu vi Paris. Então, é uma coisa que já aconteceu, não é uma coisa que eu não posso esquecer de fazer. E o último aí, remember locking the door on the way out. Remember to lock, porque no caso aí, lembre-se de fechar. Então, as alternativas 3 e 4, as sentenças 3 e 4, são as corretas, logo a alternativa que responde a questão é a alternativa C. Turma, espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, deixe o seu comentário e inscreva-se aqui no nosso canal. Assim, toda vez que eu postar um vídeo sobre questões de escola militar, você vai receber uma notificação. Muito obrigada e até a próxima!